Sou quase formando e estou na iniciação científica desde o primeiro semestre. Olha que maravilha, né? Aprendi muito até aqui. Mas ainda tenho muita insegurança quando tenho que pensar e planejar um projeto. Então, qual seria a sua, que eu coloco aqui a nossa, né, dica para sentir mais segurança quando eu vou, né, e conseguir iniciar algo, algum projeto com mais segurança? Essa é uma boa pergunta também, né? E a resposta é complexa, porque vai depender de muitas coisas. O Emanuel vai ser o primeiro a comentar. Eu vou comentar porque, nossa, é muito interessante essa pergunta. Inclusive, eu ia comentar que eu estou tendo uma experiência agora, podendo dar aula em faculdades privadas, né, no qual tem essa situação de não existir a iniciação científica por vários motivos, né, mas acaba que o aluno acaba tendo contato apenas no TCC, lá no último ano, e é muito difícil tu criar, nesse pouco tempo, em um ano, um projeto e mais tudo que ele deveria ter aprendido na iniciação científica. Mas a questão da pergunta das pessoas, né, da insegurança e tal, é que eu fiz 4 anos de iniciação científica, fiz 2 anos de mestrado já, e agora já fechei 4 anos de doutorado. E eu não tenho nem um pouco de segurança de começar a escrever um projeto ainda. E eu acho que talvez o segredo seja que tu nunca vai ter a segurança, mas a dica que tu tem que ler muito, muito sobre aquilo que tu quer escrever. Mas muito mesmo, porque quando tu vai começar a escrever, tu vai perceber que tu leu pouco ainda. Então, não vai ser fácil ainda começar a escrever. E não... eu acho que, Felipe, não é fácil mesmo, né? Se fosse fácil, né, a gente não precisaria de tanto tempo, eu acho, estudando, mas eu não tenho uma dica maior que essa. Tem que ler muito. Artigos bons, né? Não qualquer coisa. Acho que uma coisa também que o próprio professor Felipe também leva em consideração muito, né, é o que o aluno gosta, né? Então, claro, no começo o aluno não tem muita noção, né? Tudo é novo. Então ele pode gostar de muitas coisas, né? Mas eu acho que tu tem um tema assim que tu gosta. Ah, não, eu, eu gosto de treinamento e quero trabalhar mais ou menos nessa linha, né? Então eu acho que isso também te motiva, né? A tu ler mais, tentar evoluir e ter essa boa orientação também é importante, né? Na hora de tu estruturar um projeto. Eu acho que uma coisa que ajuda também, é claro, além de tu gostar, né, do assunto, que é muito importante, porque eu pelo menos acho interessante em muitas áreas, mas tu gostar mesmo de ler sobre aquele assunto, porque tu vai ter que ler muito. Não é ler um pouquinho, não é ler 2 artigos, é ler, sei lá, mais de 100 artigos, muito mais do que isso, né? Então é um relacionamento com o tema praticamente. Então tu tem que gostar muito daquele tema, né? Não é só achar legal, né? Mas uma coisa que ajuda, assim, ou que me ajuda sempre a construir projetos, é sempre trocar figurinhas com pessoas, com professores, com colegas de outros laboratórios. Eu sempre fui muito congressos que entrei no laboratório, e eu sempre fui meio comprometida, assim, de conversar com as pessoas que estavam na pós-graduação, mesmo quando eu era IC, e com os professores. Então eu sempre perguntava, tá, mas como é que é esse teu projeto? Quais são as variáveis do teu projeto? E não era coisas da minha linha, do que eu pesquisava, ou do que eu queria, quem sabe na época pesquisar, mas daí tu começa a prestar atenção no que essas pessoas estão controlando para fazer aquela avaliação delas. Mesmo não tendo relação com o teu projeto, tu começa a se antenar de algumas coisas que, quem sabe, tu tem que controlar no teu também. Ou então, quem sabe, não é tão importante para controlar no teu. Então, essas trocas de conversa com colegas, com pessoas de outros assuntos, que não só o assunto que tu pesquisa, são muito importantes e te ajudam a definir, né? E eu concordo totalmente com a fala do Emanuel, que é a segurança, assim, de escrever um projeto e ter certeza que aquele projeto é nota 10, assim, eu acho que é muito difícil, né? Eu também tô no terceiro ano do doutorado, eu acho muito difícil ainda, tipo, ter certeza, convicção, assim, que o teu projeto tá muito bom, ou ter total segurança, né, na escrita daquele projeto, por mais que a gente estude muito, né, sobre metodologia. E aí existe aquela questão que quanto mais tu estuda, mais tu vê que tu precisa estudar, né? Isso é uma máxima, assim, que às vezes quando tu tá no início, tu estudou um pouquinho, tu acha que tu já sabe muito. E aí daqui a pouco tu começa a estudar um pouquinho mais e tu vê, meu Deus do céu, ainda tem muita coisa que eu não sei. Mas eu acho que o importante também é tu sempre tentar evoluir um passinho de cada vez. Então hoje eu consegui aprender um pouquinho mais sobre esse ponto.
Isso já é muito bom. Então, vou ter um pouquinho mais de segurança para escrever sobre esse ponto no meu projeto. Isso já é super válido, né? Então, acho que essas dicas já podem ajudar, né? Um pouco mais nessa segurança, assim, para fazer um projeto, para submeter para um edital, seja para entrar numa seleção, né? Ou qualquer outra coisa. O Álvaro tinha antes levantado a mão, não sei se quer complementar, Álvaro. Nesse sentido que a Karine falou, né? Eu acho que o projeto, no fim das contas, é uma tarefa, no limite, é uma tarefa individual e o mérito no final vai ser, obviamente, de quem executa, mas acho que a construção ela tem que ser pensada coletivamente, né? Então, há muitas mãos, incluindo, óbvio, a participação efetiva do orientador, né? Ali no GENAP a gente tem, o Felipe, né, criou essa cultura de trabalhar muito em grupos, em duplas, em equipes, e isso facilita bastante o processo, né? Tu consegue, como a Karine falou, trocar figurinha, tu consegue contribuir para o projeto e isso vai te dar segurança, né? No fim das contas, tu tá na iniciação científica não tem que ser um trabalho numérico, uma coisa que, meu Deus, tu tem que te descabelar. Eu acho que tem como fazer de um jeito mais tranquilo e, por sorte, a gente vem conseguindo isso no GENAP. Eu acho que, antes do Marcos comentar também, tem duas coisas que... Como é que eu vou dizer para vocês, pessoal? Assim, olha, é difícil, porque se vocês estão envolvidos num grupo de pesquisa competitivo, o nível de exigência vai ser alto, entendeu? Vai ser alto. Só que tem duas coisas que a gente vê aí, assim, é como que esse nível de exigência ele é apresentado para os estudantes e como que o grupo interage. Eu gosto sempre de pensar o seguinte: como é que eu estava na semana passada e como é que eu estou nessa semana? Eu consegui melhorar um pouco? Consegui. Beleza. E assim eu vou, entendeu? Agora, claro que não é fácil para o outro lado da moeda também, como eu digo, para o orientador. E por isso que Bom, eu vou deixar o Marcos comentar para ver o que ele vai falar e depois eu continuo o meu comentário aqui. Vai que ele fala alguma coisa que eu vou falar, né? Marcos, fica à vontade. Não, é só com um complemento ali que eu concordo muito com o que a Emanuel e a Karine falaram sobre a leitura, né? Porque o Felipe comentou no começo lá que um aluno chegou para ele e disse que queria fazer uma pesquisa, né? E ele disse que tinha que ter uma pergunta. E com certeza tem que ter uma pergunta, mas achar essa pergunta é muito difícil. Achar a pergunta não é fácil, mas achar uma pergunta que ainda não foi respondida é o difícil. E só vai conseguir isso se tu ler tudo que já foi feito naquele tema, né? Então, talvez uma dica que eu dou para quem está interessado em um tema específico, de qual pergunta elaborar, né? É talvez ler revisões sistemáticas sobre o assunto, bem recentes, né? Que vão dar uma ideia boa do que já foi feito, mas em revistas que sejam conceituadas, né? Então, começar primeiro por revisões, que vai ter muita informação antiga ali, já revista, né? Com critério e tal. E acho que talvez seja o melhor começo para encontrar essa pergunta no projeto de pesquisa. Excelente, é isso mesmo. E o que eu ia comentar antes, é que também é difícil por outro lado, entendeu? Para o professor fazer a leitura dos estudantes, assim, não é uma coisa fácil, né? Porque orientar alunos de iniciação científica demanda muito tempo. Porque a gente não pode pensar os alunos nos laboratórios, não no tipo de ambiente que nós temos, pessoal, no Brasil. Nossa pesquisa aqui ela é de formação, salvo raros lugares aqui no Brasil que estão fazendo coisas que podem mudar o dia de amanhã, né? Eu falo por nós, a nossa realidade, nosso grupo, né? A gente está fazendo pesquisa de formação, pesquisa de melhor nível que a gente possa, mas para formação de pessoal. E aí o que acontece? Essa orientação, ela fica muito melhor quando vocês trabalham em grupos, porque aí as pessoas vão aprendendo como se qualificar, como buscar conteúdo, como encontrar as informações, e os mais experientes vão aprendendo também como passar essa informação. Porque o ambiente acadêmico é um ambiente que às vezes é competitivo, né? É competitivo, assim, vai ter a seleção do mestrado, vai ter a seleção do doutorado, vai ter um concurso, vai ter isso, vai ter aquilo, né? Mas a gente tem que pensar que na fase de formação, quanto mais a gente compartilhar, melhor. E o feedback é importante, né? Então, uma coisa que nós fazemos nosso grupo com alguma periodicidade é a avaliação da atividade.
São seminários de avaliação, que as pessoas, né, com algumas dinâmicas e tal, de planejamento, para que as pessoas coloquem, né, os sentimentos, digamos assim, de como é que as coisas estão indo, como é que estão andando, para a gente poder remanejar e ajustar. E aí isso ajuda o orientador, né? Porque no final das contas, eu sempre brinco com o nosso grupo, se fosse só eu orientador, nós íamos ter 4, 5 alunos só, né? Mas como a gente se ajuda, a gente consegue fazer isso aí chegar a 20, 30 pessoas, né? Então acho que isso é importante também, vocês saberem que vocês vão estar trabalhando e sendo orientados por um grupo, muitas vezes, não só por uma pessoa. Numa situação que eu considero ideal, né? A próxima pergunta é 6h15 já, pessoal. A gente tem mais 2 perguntas, tá? Para discutir. E aí, se surgir mais alguma, a gente comenta também. Então, tá tudo sob controle em relação a tempo aqui. Para trabalhar em equipe, o que devemos considerar ao buscar a ajuda de um colega? A amizade, o trabalho em termo comum, responsabilidade? Então, assim, esse também é uma pergunta muito boa, né, nessa linha de trabalhar em equipe, que é uma coisa que eu falo bastante também. Tem uma frase que eu digo que é assim, ó, às vezes colega de trabalho você não pode escolher, mas colega de projeto de pesquisa vocês podem, né? Por que que eu digo isso? Porque vocês têm possibilidade de fazer interação com aquelas pessoas que vocês têm mais afinidade, talvez, né? Que vocês sabem que trabalham como vocês, né? Comigo já aconteceu de conversar às vezes com colegas e, vamos fazer um projeto, vamos ver qual que é a hipótese. Pois é, não, então eu não quero fazer, entendeu? Não tem nem hipótese ainda. Não, né? Então, assim, o que vocês vão escolher para trabalhar? Mas vamos pensar na iniciação científica, né? Eu acho que, na minha opinião aqui, tem 2 coisas importantes que eu vou jogar aqui a bola, né, para depois o pessoal também seguir. Uma delas é afinidade. Eu acho que isso é uma coisa que na iniciação científica é importante. As pessoas trabalharem num ambiente agradável, né? Com pessoas que vocês se dão bem. Eu acho que isso é importante. E depois, disponibilidade de tempo similar. Que isso eu acho que é uma coisa legal também, né? De vocês poderem ter tempo parecido para ir os 2 no laboratório, ou as 2 no laboratório, trabalhar juntos naquele momento. Isso ajuda muito. Tá? São 2 coisas iniciais que eu acho importante e deixo a palavra aí para o pessoal comentar também. Já que ninguém abriu o microfone, eu vou abrir e vou falar primeiro. Eu fiquei cuidando de ver se alguém abriu o microfone. Na verdade, eu ia falar a resposta de uma maneira bem simples, Felipe. Minha resposta ia ser amizade, sem dúvida, né? Só que o que acontece? Muitas vezes tu chega no laboratório e tu não é amigo de ninguém ainda. Mas tem grande chance de o pessoal do laboratório, que é o nosso caso aqui, a gente virar grandes amigos. E daí facilita o trabalho. Mas a questão é que tu tem que ser amigo da pessoa, porque se tu entrar no laboratório e não conseguir ficar amigo de ninguém, ou, sei lá, por mais que eu adore a temática e não conseguir gostar de ninguém, tu não vai conseguir trabalhar naquele ambiente. Então tu vai preferir fazer outra coisa com outras pessoas. Então, para mim é fundamental a amizade, porque nem que seja para ir para um laboratório, ou ir para um bar, para fazer qualquer coisa, para ficar falando de qualquer coisa, é melhor do que, né, tu tá com pessoas que tu não criou afinidade, seja afinidades de mesmos gostos, de mesmos interesses, né, de jogar bola, de fazer tudo uma amizade, mas tu tem que pensar que tu vai conviver com essa pessoa há muito tempo, né? Então... E pode rolar de uma amizade de fora, ou seja, da graduação ali, ser um motivo para as pessoas dentro do laboratório estarem juntas, mas para aquela tarefa não funcionar tão bem, né? Porque justamente algumas incompatibilidades podem acontecer. E eu acho que o que é legal, que a pessoa tem que estar bastante aberta para reconfigurar, né, a participação dela, quem sabe entrar num projeto diferente, mudar suas parcerias dentro do grupo. Isso no Genap aconteceu bastante, a gente tem até ferramentas para isso, né? Sempre o Felipe conversa e vê mais ou menos quem é que funciona juntas e essa reorganização e estar aberto para essa reorganização é muito legal também. Acho que é muito importante até para não ficar um clima chato de tu ter que mudar a tua parceria, parece que é uma coisa de nível pessoal e é uma questão puramente de rendimento, né? Às vezes, 2 pessoas que se dão muito bem não conseguem trabalhar juntas da mesma forma. Mas geralmente o que pesa bastante é essa afinidade, assim. Isso, e comigo funcionou bastante, sempre tive boas parcerias.
complementando essa questão que os estudantes comentaram, pelo menos comigo, quando eu entrei na iniciação científica, não tinha muita escolha, né? Eu tinha um projeto para participar, um dos poucos que tinha no laboratório, entre eu mais 3, acho que o pessoal da iniciação científica tinha umas 3 ou 4. 2 foram para um mestrando e 2 foram para outra. E foi totalmente aleatório, assim, né? Então, mas eu tive bastante sorte, assim. Mas eu acho que, geralmente, no início, não tem muita escolha, assim, para o próprio IC, né? De autonomia, assim. Ah, não, mas eu gosto daquela fulana, mas você está entrando no laboratório, né? Mas depois que já está no laboratório, eu acho que essa questão que o Álvaro comentou é bem importante, né? Porque tu pode ser muito amigo de uma pessoa, mas a tua sistemática de trabalho ser completamente diferente e ser conflitante na hora de trabalhar, né? Então, isso é bem importante, né? Sistemática de trabalho. Então, se tu identifica que tu tá digamos, num subgrupo de trabalho, num projeto, que a tua sistemática de trabalho é incompatível com a sistemática de trabalho do resto do grupo, eu não vejo problema de sair, né? Porque eu acredito, eu pelo menos trabalho dessa forma, eu não acho que daí essa não é uma questão pessoal, né? Não é que eu não gosto, por exemplo, da Karine e eu vou sair, digamos, do projeto dela porque eu não gosto dela. Não, porque eu não gosto mais do projeto, porque eu não me adaptei na sistemática que ela trabalha, né? Então, tipo, eu acho que isso tem que ser pegado um pouco mais de forma tranquila também, porque são formas de trabalhar diferentes, né? A gente vê ali no grupo também, em vários grupos, além do nosso, que várias pessoas têm formas de trabalhar diferente, um pouco mais aceleradas, um pouco menos aceleradas quanto coleta, quanto análise de dados, quanto várias coisas. Então, tipo, acho que essas questões são importantes de serem discutidas e principalmente serem claras, assim, né? Então, principalmente para os ICs, por exemplo, porque nós na pós, a gente tem uma cobrança, né, de prazo e tal. Às vezes a gente pode acabar passando para os ICs isso, né? E se tu tiver um responsável contigo, isso está sendo passado para ti. E se tu estiver sentindo que essa carga está passando para ti, eu acho que é importante tu ser aberto e colocar isso para a pessoa que está trabalhando, né? Então tu fala, ser aberto, sabe? Ter esse jogo, assim, tipo, ser sincero. Olha, não vou conseguir fazer isso agora que tu está querendo, é muita coisa para mim. Eu tenho minhas disciplinas, né? Isso é tipo, complicado, porque tu tem disciplina da graduação, né? Então, acho que isso, assim, ter um jogo aberto no grupo que tu trabalha é importante, identificar se a tua sistemática de trabalho é compatível. E, claro que a afinidade também vai ser importante, né? Mas faz parte daí do jogo como um todo, né? Eliane quer comentar também. Só complementando, né? Eu concordo com o que os colegas falaram já, mas eu acho que tu tem que, quando tu entra num grupo de pesquisa, assim, tu tem que tentar ir conversando com as pessoas para tentar entender o que essa pessoa pensa, assim, qual que é o sistema de trabalho dela, será que ia ser legal trabalhar com ela? Ah, olha, ela faz assim, ah, eu acho legal fazer assim, ah, ela tem essa mania de fazer isso desse jeito assim, não ia dar certo comigo, sabe, não me adaptaria, sabe, então tem que ir sentindo isso, conversando com as pessoas, interagindo e sentindo, até que tu encontre o lugar que tu, eu acho que aqui eu vou me dar bem, eu vou me dar bem no sentido de relações, né, com as pessoas que tu tá trabalhando, assim. Então, tem que ir sentindo aos poucos até encontrar teu lugar, assim. Gostaria de fazer um complemento só no que os colegas falaram, que é a questão de tu encontrar, mais ou menos isso que a Helene falou, de encontrar aquele ambiente que tu vai conseguir se adaptar melhor, né? Porque eu acho isso... não é que eu discorde, mas eu acho que a questão de tu ter uma boa afinidade com a pessoa às vezes é superior, porque quando a gente fala de iniciação científica, a pessoa que está na iniciação científica, ela não tem um método de trabalho ainda. O método de trabalho dela é não ter método de trabalho. Então, é o momento de tu desenvolver esse método de trabalho. E se tu está junto com teu amigo, você pode desenvolver juntos isso. Então, lógico que agora para nós pensar é muito mais... Eu já sei como eu gosto de trabalhar, então eu já vou encontrar aquelas pessoas que eu vou conseguir trabalhar melhor, mas eu, quando eu estava na iniciação científica, para mim o método era estar com o pessoal ali, era estar no laboratório e a gente meio que fazia tudo junto, mas lógico que depois com a experiência, né, tu imagina, 3, 4 anos de iniciação científica, daí tu já está, né, não é nem iniciação científica mais, é uma iniciação científica avançada, daí tu já tem teu método, talvez. Daí sim, daí tu começa a encontrar mais teu grupinho, né?
E também uma coisa que eu acho importante mencionar é que quando o aluno de iniciação científica ingressa no laboratório, além dele não ter um método de trabalho, como o Manel comentou, ele não conhece nada, né? Ele não conhece. Eu não espero que um aluno de iniciação científica bata na porta do nosso laboratório e me diga assim, não, porque eu sei utilizar já a cinemetria, eu queria acompanhar os teus projetos. Isso não vai acontecer, né? Ele não conhece. Então, às vezes, o aluno vai se perguntar, tá, mas para aí, como é que eu vou fazer isso que eles estão me dizendo se eu nem conheço ninguém do laboratório ainda? Então, assim, o método que eu utilizo muitas vezes com os estudantes, eu digo para eles, olha, vem acompanhar o nosso seminário semanal, nosso Journal Club, e aí eu converso assim, que temática, tu gosta de esporte, tu gosta de clínica, tu gosta de idosos, tu gosta de... né? E aí, dependendo do que a pessoa me diz, eu vou lá no meu aluno de pós-graduação e digo, esse estudante que vai começar a acompanhar, meio que dá uma observada, assim, convida de repente para o teu experimento, para ser sujeito, para participar de um piloto, alguma coisa assim, para que a pessoa comece a conhecer as pessoas, né? E o primeiro semestre, nós temos no nosso site uma orientação, né, que eu acho que é muito importante isso também, os grupos têm que deixar claros os critérios. Eu acho que eu não faço um edital de seleção para ingresso ao laboratório, mas lá no nosso site está escrito o que a gente espera dos estudantes. E lá está escrito que o primeiro semestre, ele é probatório. É para ver se tu quer, entendeu? É para ver se tu quer. Participa um semestre aí. Se tu gostar e a coisa evoluir, beleza, né? E aí um semestre é tempo suficiente para conhecer né, e de repente se identificar com algum dos projetos, algum dos temas. Vou projetar a nossa última pergunta aqui, pessoal, para nós estamos chegando aqui na reta final. E a pergunta é: como escolher um tema para investigar? E que fatores são importantes nessa escolha? Motivação, facilidade, né? Então, uma boa pergunta de fechamento aqui, né? É do tipo, como que eu escolho uma temática dentro da minha iniciação científica, né? E aí, bom, aqui talvez nós poderíamos comentar rapidinho como é que vocês escolheram as temáticas que vocês começaram na iniciação científica, quem sabe? Os que fizeram iniciação científica? Pode ser? O Ema e eu somos das gerações iniciais de ENAP, né? E como a gente era pouco, a gente ia meio que destrinchando junto, né? Procurando junto, avançando, e todo mundo meio que com os projetos interligados, até que chegava uma pergunta, uma curiosidade que era, tipo, no meu caso, assim, era mais empolgante e dava vontade de avançar. Mas pensando agora que o GENAP está bem maior, eu acho que nesse estágio probatório aí que o Felipe propõe, o pessoal ia observando a pós-graduação, né? Acho que é um bom método, e olhando o que a pós-graduação está investigando, o que o grupo como um todo tem de linhas de pesquisa, e ao longo dos seminários e dos debates que vão tendo no laboratório, também encontrar aquilo que desperta uma curiosidade a mais, né? E que empolga, que a pessoa se enxerga botando a mão na massa. Acho que o processo é esse. Chegar com um projeto pronto, o IC é muito difícil, né? Acho que o cara tem que ter um nível superior. Para mim, a iniciação científica é muito isso que o Álvaro falou, porque o que acontece? O aluno da graduação que quer começar a iniciação científica, normalmente ele chega assim, ô Felipe, eu vou na academia lá, cara, eu quero fazer uns trabalhos ali com supino e tal, cara, é isso que eu quero trabalhar. E exatamente como o pessoal está falando, assim, às vezes não tem fundamento nenhum científico, né, porque ela não foi a fundo estudar para realmente montar a sua hipótese, a sua pergunta e tudo mais. Então, a iniciação científica, a dica é participar de a maior quantidade de experimentos que pode. Tudo, desde de ser sujeito dos colegas até de participar, ajudar na coleta. Né? Pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, assim, que eu acho que é a melhor forma, não tem? A melhor forma de até tu aprender, assim, tu aprende muito. Eu aprendo muito sendo sujeito das pessoas. Eu vou lá nos laboratórios, dos caras lá da bioquímica, da fisiologia, da sei lá o quê, e posso ser sujeito, não tem problema. O que tem que fazer? Me ensina a fazer, eu faço. Porque aí tu aprende muito o método que ele está utilizando, o que ele quer responder. Então, eu acho que para a iniciação científica, talvez a iniciação científica poderia ser isso. O cara participar de ser voluntário das pesquisas. Eu
Mais ou menos por aí, assim, o meu caminho, assim, o primeiro projeto que eu trabalhei, que uma ideia surgiu um pouco da minha cabeça, porque eu ajudava nas coletas dos meus colegas de laboratório, né? Então, tudo que tinha de coleta, que eu tinha, que meu horário me permitia participar, eu participava no laboratório, e eu era destinada a ajudar uma mestranda dentro do laboratório, né? Então, eu tinha que ajudar as coletas dela. E daí, até que chegou um ponto que eu pensei, tá, mas essa coleta dela, daí eu comecei a pensar assim, tá, mas será que tal coisa não influencia nessa avaliação? E daí eu comecei a construir esse raciocínio a partir dessas visualizações que eu fazia nas coletas, sabe? E daí, então, a partir dali que eu construí aquele primeiro projeto, é um projeto que hoje, tipo, eu penso, né, não faria de novo, né, com a experiência que eu tenho, mas foi assim que eu construí ele. Daí, então, foi bom, né, participar. Acho que essa dica do Emanuel é muito importante, porque foi assim que eu, pelo menos, comecei a desenvolver alguma coisa. E quando eu cheguei no meu projeto do TCC, eu ia muito em congresso, como eu falei antes, né? Então, essa visualização não precisa ser congresso fora da cidade, né? Pode ser semana acadêmica, claro, né? Se for com conteúdos interessantes e bem científicos, mas esses eventos que tem, assim, hoje que a gente está com vários eventos na internet, né? Tem vários eventos bons. Isso também começa a criar raciocínios, assim, né? Além da vivência do laboratório, né? Isso também ajuda a desenvolver esse raciocínio para pensar em projetos, né? Não necessariamente naquela linha daquela apresentação, mas de desenvolver o raciocínio em si, por trás, né, da pergunta. Então, acho que esses pontos são importantes. E descobrir aquele assunto que te empolga, que nem o Álvaro falou, acho que foi o Álvaro, né? Que te empolga, sabe? Que te deixa assim, ai, nossa, esse assunto que eu preciso saber mais. Eu gosto muito desse assunto. Eu leio o artigo e eu fico empolgado com o resultado do artigo. Porque às vezes tu lê um artigo, pelo menos eu tenho vários assuntos que eu sou curiosa, que eu leio, legal, mas eu nunca pesquisaria aquilo ali, né? Então, acho que isso é um start, assim, que a gente pode ter. Quando eu descobri que eu queria estudar joelho, foi porque eu comecei a ler artigos de joelho e aquilo me empolgava muito. E eu queria muito saber mais sobre aquilo, né? Então, aí que eu descobri que eu queria estudar joelho. Daí mas o que eu preciso estudar de joelho, né? Então, aí eu fui atrás. Mas acho que é mais ou menos por aí que foi o meu caminho. Posso? Pode? Eu acho que pensando no aluno que ainda não está inserido num grupo de pesquisa, assim, né? Então, tipo, eu acho que tem várias formas. Talvez primeiro, eu acho esse tema, esse assunto interessante. Talvez tu tenha que procurar no teu curso, na universidade, um professor que se encaixe, que estuda aquilo ali. Ou, por exemplo, eu me espelho muito em um professor do meu curso. Então, eu vou lá falar com ele, fazer com que ele me ajude a identificar um tema interessante para mim. Outra forma, eu gosto muito daquele grupo de pesquisa como um todo. Eles fazem muitas coisas diferentes e legais. Primeiro, tentar se inserir e lá dentro, conversando, assim como a Eliane falou, conversando, se inserindo, né, para tentar identificar. Então, acho que não tem uma forma, assim, direta, né? Tem vários meios de conseguir identificar isso. E que não é fácil, não vai ser do dia para a noite. Eu acho que um ponto importante também, pelo menos comigo foi assim, né? Como eu não tive a oportunidade de fazer iniciação científica, eu entrei no laboratório com esse pensamento na cabeça, né? Bom, eu não sei nada, então eu vou ir com a cabeça aberta, vou ser aberto a todas as oportunidades que se apresentarem para mim, vou tentar aprender o máximo que eu conseguir. Se eu não souber, eu vou perguntar. Eu não tenho vergonha de dizer não sei. Então, eu acho que tu ter esse pensamento é importante, né? Às vezes o pessoal chega assim, eu não vou perguntar, não sei o quê. Não tem que ter esse pensamento. Vai, pergunta. Eu acho que isso é o que vai possibilitar tu crescer, né? E aprender coisas diferentes. Se identificar com um tema, por exemplo, né? E uma coisa que eu também quero comentar, fazendo um contraponto para aquela situação em que as coisas não dão certo. Porque aqui a gente falou de muitas coisas com um fluxo funcionando naturalmente, né? Mas pode acontecer também do aluno se inserir no laboratório, ele procura o professor ou a professora, ele começa a participar no grupo, ele vai no seminário, ele ajuda nas coletas de dados, tá tudo indo bem. Mas ele morre de medo do orientador ou da orientadora disser, e aí, vamos fazer um projeto? Porque ele não se sente seguro em definir o tema que ele gosta.
né? Isso é muito comum, muito comum. E, pessoal, assim, ó, é comum em qualquer nível, entendeu? Eu hoje, assim, nosso laboratório tem várias temáticas, né? E às vezes eu fico preocupado, porque eu penso assim, poxa, a gente está, de repente, abrindo demais, mas ao mesmo tempo eu penso, nossa, mas isso aqui é tão legal, né? Eu quero estudar isso aqui, né? Então, assim, tá, azar, vamos estudar isso aqui, depois a gente vê, né? Mas eu sei que eu tenho muitos colegas meus que não pensam assim, que gostam de ficar só naquela linha ali. E assim, a minha linha é essa. Tu quer ir nessa linha, tu vem junto. Tu não quer, tu vai para outro lugar, né? É assim que funciona em muitos lugares. E eu gosto muito de caçar oportunidade. Assim, se eu erro, acontece, né? Mas se eu vejo que aquele aluno ali, ele tá na vibe da coisa, eu digo, opa, vamos tocar ficha, né? Vamos fazer. E quando o aluno tá envolvido, tá tudo dando certo, mas ele não consegue definir o que ele gosta, não tem problema nenhum em chegar para os orientadores e dizer, olha, William, eu estou fazendo aqui iniciação científica, eu gosto muito, mas eu não sei o que fazer de projeto. E eu falo para os meus alunos o seguinte, eu tenho um caderno de projetos. Eu tenho um monte de projeto. Eu tenho arquivos guardados no computador de projetos que eu mandei para edital, não foram aprovados, ficaram, voltaram, projetos que os alunos desistiram, tem projeto aprovado no CEP que os alunos não fizeram e foram embora. Isso acontece, mas eu sempre tomo muito cuidado, porque se o aluno chegar para mim e dizer o que nós podemos pesquisar, eu tenho a resposta. Mas se eu der a resposta para ele, eu estou formando ele ou eu estou resolvendo o problema só? Né? Às vezes eu estou fazendo as duas coisas, estou resolvendo o problema e estou formando, porque ele vai começar a estudar. E geralmente é assim que eu faço, digo, olha esse artigo aqui, que tu acha dessa pergunta? Ah, gostei, professor, eu li aquele artigo, achei legal. E quem sabe se a gente adicionasse uma pergunta nova aí, né? Pô, eu gostei. Aí a pessoa vai começar a estudar, vai, né? Não estou dizendo que isso vai dar certo, vai funcionar, mas é uma forma também. Então, assim, não se sintam preocupados, tipo, poxa, não consegui definir minha pergunta, não sei o que eu quero fazer, não sei o que eu quero, né? Porque o ambiente é de construção, o laboratório de pesquisa, tem que ser de construção, né? Tem que ser de construção. O mais importante é você saber onde vocês estão se metendo. Eu acho que isso é importante também. Tem que saber onde estão se metendo. Do tipo, eu sei que esse laboratório, esse grupo trabalha com isso e tem um nível de exigência. E eu vou lá. É isso que eu quero, né? Porque tem pessoas que querem a experiência. E tá ok, entendeu? Mas de repente, para ter aquela experiência de um semestre, um projeto, ter sua carga horária para ir lá e adicionar no currículo como horas complementares, ele pode participar de um projeto de pesquisa esporádico, um projeto de extensão, né? E não num fluxo de trabalho em que ele vai estar conectado com várias coisas. Mas é conversar, é do tipo, poxa, não consegui, não sei, né? Então acaba que não tenho esse medo, assim, de, mas não sei o que eu quero e tal, né? E definir tema é difícil. Como eu falei, até hoje eu penso em temas que eu queria fazer, coisas que eu gostaria de estudar, e vai e volta, às vezes a gente erra, pisa umas pedras que acha que está firme, quando vê o negócio fica tenso, né? E volta e adapta, e eu acho que é assim que a gente vai aprendendo, né? No chat aqui o Carlos comentou, né, que a pesquisa é o que faz a diferença no desenvolvimento dos países. E exatamente, é isso aí, entendeu? A formação científica não é só para publicar artigo, é toda uma adaptação, uma aplicação prática do conhecimento depois, né? E o Álvaro, que vocês lembram que numa aula anterior, na aula dele, ele comentou, né, que ele está em Valência, ele comentou que não é comum iniciação científica, muito menos publicar artigo. E essa história de publicar artigo não surgiu nas perguntas anteriores, mas surgiu no chat aqui, e eu gostaria de deixar minha opinião sobre isso, né? Hoje, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de que o aluno, para ingressar no mestrado, ele tem que ter um artigo publicado. Porque senão ele não vai atingir a pontuação de currículo mínima para passar na prova, ele daqui a pouco não vai conseguir a bolsa, e aí ele tem que ter um artigo. E aí surgem os vieses de formação, né? Daí a gente vê aluno que está terminando a graduação com 10, 12 artigos publicados, que isso é impossível. Não vem com essa, porque não tem. Tu ter 3, 4 artigos, tu há 4 anos no laboratório, produzir 4 artigos, um por ano, ok, isso vai. Agora, às vezes a gente vê coisas que o aluno ele é parte de um processo, ele está ali ajudando e ele entra nos artigos porque ele está ajudando, mas será que ele participou da construção? Então, o nosso sistema leva a isso, né? Porque o aluno ele precisa da bolsa, tem que ter o currículo, para ter o currículo tem que ter o artigo. E aí acaba que essas distorções acontecem, né?
Então, acho que a gente não pode pensar a nossa iniciação científica com o viés de ter artigo publicado. O artigo publicado é resultado de um processo bem feito. Se você estiver num projeto bom, que foi bem desenvolvido e que você tiver a participação adequada, vocês vão ser autores. Aquele artigo vai estar lá com vocês de autores. E lembrem sempre, né, que mais vale um artigo de maior qualidade do que 3 artigos de baixa qualidade. No final das contas, eles vão contar, um artigo conta a mesma coisa que aqueles 3 de menor qualidade, né, nas pontuações lá das planilhas e tal. Então, já que vai dar trabalho, vamos fazer uma coisa boa, né? E fazer de uma vez só, né? Acho que isso é importante, né? Bom, pessoal, estamos chegando no final aqui, né? Nós respondemos todas as nossas perguntas, acho que no chat também interagimos, né? Passamos um pouquinho do nosso limite de tempo, mas foi muito bom, acho que valeu a pena esses 5 dias de atividade, né? Foi cansativo, mas eu pude sentir, assim, ainda que foi online, né? Que o pessoal estava interagindo, estava gostando. Então, queria primeiro agradecer ao pessoal que está ajudando na organização, né, da Escola de Inverno, que pessoas que vocês não encontraram, né, ao vivo aqui, né, mas que estão ajudando: a Inaê, a Ana, a Andressa, a Carolina, a Eliane, a Gabriela, a Vitória e o Matias, que é a nossa equipe aí organizadora, né. A maioria deles são alunos de iniciação científica, né, e atuaram aí nessa organização online, que às vezes a gente acha que fazer online vai ser mais fácil, mas não é mais fácil não, envolve bastante trabalho também, né. E o pessoal que palestrou nesses 5 dias, né, que são os nossos alunos de mestrado, doutorado, e também nossos recém-doutores, né, e professores, a Eliane, o Marcos, que defendeu faz pouco tempo o doutorado. Então foi muito bom, e eu como orientador fico muito contente de ver o desenvolvimento dos alunos, né, e não olhei as apresentações deles antes, deixei eles bem à vontade, organizaram o que quiseram, do jeito que quiseram. Então, às vezes vocês olham, não, mas deve ter revisado. Não, eles fizeram tudo por conta e risco, né? E foi muito bom. Então, acho que valeu a pena. Para quem gostou, essas aulas vão ser agora editadas, né? E a gente vai colocar no nosso canal, a Neuromec TV. Vai demorar um tempinho, tá? Porque a gente está com uma demanda grande agora de vídeos para a Neuromec TV, mas mais adiante a gente vai divulgar lá e vocês podem reassistir, se for o caso, e também quem não conseguiu se inscrever dessa vez, né, pode acompanhar. Então, já vou me despedindo e deixo a palavra com os meus colegas, né, se quiserem dar um tchau para a galera aí. Não esqueça de responder o formulário de avaliação. Eu só quero agradecer o pessoal que participou aí, agradecer a oportunidade e quem sabe, né, uma terceira edição aí no ano que vem. Um abraço. Obrigado a todo mundo, e obrigado, Felipe, pela oportunidade, e que essa próxima edição seja presencial. Obrigado, pessoal. Obrigado por deixarem eu participar aqui junto com vocês, de aprender tanto, né? Aprendi muito realmente essa semana. E obrigado a todos que participaram também como ouvintes, né? Porque isso só acontece porque tem gente para nos ouvir, né? Então, valeu, um abraço a todos.